pastor e nada me faltará. Para nós chegar ali o benefício de Deus, ali nós vemos a palavra de Deus, ali Davi com 15 anos foi ungido a rei. Ei, mas quando Davi estava ali no meio ali, amado, ele estava no mar. Às vezes os 7 irmãos dele queriam fazer algo diferente. Davi estava lá no pasto com cheiro de ovelha. O que me chama a atenção que quando o pai, mandou Davi ali se cuidar das ovelhas. Quando o pai tem compromisso com o crente nessa noite, ele cuida das ovelhas. Ei, a ovelha é a tua alma diante de Deus nessa noite. E ali quando Davi estava ali, cuidava. E ali chegou o urso, ele chegou, aleluia, o leão, ele... Quantos leão, amado, que queria te impedir para você não poder chegar aqui? Quantos ursos? Quantos gigantes? E ali quando Deus tem algo na vida do homem, ali já vem algo, aleluia, sobre algo do homem de Deus. O Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta nada. Mas quando Davi, ele ali, quando chegou Jessé, na casa de Jessé chegou Samuel. Quando fala Samuel, amado, me chama a atenção bem rápido para nós entrar na mensagem. O que me chama a atenção é quando Ana, ela chorou e apresentou Samuel diante de Deus. Samuel é o juiz. E nós vemos algo diante de Deus, amado, o que me chama a atenção, que quando Samuel ali foi ungiu a Saul, foi ali pedido dos homens na terra, foi um homem. Mas quando é ungido de Deus, Deus levanta de uma maneira. Deus sabe o procedimento de cada um de nós. Ele sabe cada procedimento de cada um de você. Ele sabe aonde que você coloca a planta do teu pé, que aonde que ele colocou Davi, ele sabia que quando Davi estava com o cajado, que aonde que Davi passava, ele com o cajado ele batia, porque tinha pedra, poderia ter escorpião e cobra, ele zelava. Mas quando me chama a atenção falando de Davi, ali nós vai de Mateus ali quanto a tentação de Jesus, mas quando a Bíblia disse para mim de uma maneira que quando o diabo não queria que Jesus olhasse para o céu, ele chamou a atenção de Jesus num pináculo. Mas quando acontece algo na sua vida, chama a tua atenção. O Espírito Santo de Deus, ele te chama. Ele queria algo com você, mas quando chama, quando ali Jessé, tem algum filho aí? Tem sim, está lá. Aonde que está o Filho de Deus? Filho de Deus, amado, ele não fica de frente a uma televisão. Filho de Deus não fica de frente ao celular 24 horas. O Filho de Deus, ele está sempre com o cajado e a arma na mão. A fuga. Com as 5 pedras. Mas quando a palavra de Deus, ela fala com nós de uma maneira especial, o que me chama a atenção é quando Davi, ele foi ungido a ser rei. Mas ele começou ali, amado. O que me chama a atenção quando Davi ali, aleluia, ele se pôs ali diante da peleja contra o gigante, ele disse assim a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo pelejará contra ele, o teu servo pelejará contra ele. O que é o significado? Ele peleja. Mas quando a palavra de Deus não desfaleça o coração de ninguém, hoje você começou a desfalecer o teu coração, algo que abateu a você. E ali naquele momento ele conheceu Jonas. E Jonas amou Davi de alma. E esse amor de alma, mano, é algo especial na vida de um crente. No provérbio fala assim: ama um amigo no dia da angústia, se torna um irmão. Se você ama Jesus no dia da tua angústia, a tua alma santifica diante de Deus. O que me chama a atenção, amado, que quando
Davi fez uma aliança com Jonas, aliança, ele tem promessa. Aliança, quando você faz uma aliança com Deus vivo, aleluia, você tem que cumprir. Fazer promessa, voto, cumpre. Quando não cumpre, amado, o crente vem daquela maneira, o crente 6 horas, vai e volta, ora por mim, eu estou fraco, mas como, amado, você tem que ter promessa na vida sua. Mas quando chama ali, Davi chegou, perguntou, tem alguém que restou da casa de Saul? E ali ele viu Ziba. Ziba é mordomo. Mordomo se cuida, mano, de tudo que vem no palácio. Ei, se Deus te chamou você como mordomo, cuida e zela daquilo que é de Deus. Na sexta-feira disse que o mordomo, mano, esses olhos, e a fornalha é a boca, e o ouvido, amado, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Mas quando ali resta alguém na casa de Saul, resta Ziba. E ali nós vemos o mistério, ele fala assim, resta sim, Mefibosete, na casa de Maquim, no lugar Lodebar, no esquecimento. Mas Deus deixou eu no esquecimento? Não. Você entrou no esquecimento querendo sair da presença de Deus, mas de Deus você não sai. Neemias disse que Deus é grande e temente. Deus, ele guerria por você. Mas quando a palavra de Deus fala comigo, amado, uma responsabilidade, quando você levanta a sua mão e aceitar Jesus como único e suficiente. Essa responsabilidade, amada, às vezes você levanta a tua mão diante do homem, mas Deus selou. Aleluia! Mas quando nós vemos, amado, o nosso Deus, ele é terrível. Mas por que Neemias disse isso? Porque Deus, ele ressuscita Lázaro, coxo, paralítico, cego tem que enxergar, e você tem que caminhar. Que quando ele dá a ordem, essa ordem é dada. E a promessa se continua. Ele fez promessa com Abraão. E você fez voto diante de Deus. Pague este voto diante de Deus nessa noite. Quando eu estava na cadeira ali, eu tinha algo que Deus estava mostrando, uma terra plana, e mostrando pessoa fazendo voto, fez voto e não pagou. Mas quando tem algo na presença de Deus, e aquela aliança que Davi fez, ele fez, aleluia, com Jonas. Jonas morreu, e aquela aliança continuou. Continua, amada, a tua descendência continua com você. Quando Deus, ele fala ali em Amós capítulo 3, versículo 7, ele revela para os teus o segredo. Então nessa noite Deus tenha falado com nós de uma maneira. Deus, ele tem algo, e quando agindo Deus, quem impedirá? O que me chama a atenção nessa noite é quando a palavra de Deus disse assim, aí disse-lhe, aonde está? Davi, ele pergunta, aonde está? Nós vemos Salmo 46, aonde está o teu Deus? O teu Deus é a carteira? Não sei o que Deus quer falar. Teu Deus é o dinheiro, é o carro, é a sua mulher, a sua casa. Nessa noite Deus disse assim, dessa maneira, que a aliança é aliança. A aliança tem que cumprir. Ei, mas quando Deus quer falar nessa noite, ele fala de uma maneira especial. Aonde está ele? Ele disse, está aqui como cão, morto. Não posso caminhar, mas para grande Deus não. Mas o que me chama a atenção, Davi foi o segundo coração de Deus. Mas quando Davi entrou a transgressões contra a carne, e o Salmo 51 ele disse,
11, ele diz: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire o teu espírito. Humilha nessa noite, humilha diante de Deus, porque algo de Deus, às vezes, quantas vezes você toca naquela parte, naquela blasfêmia contra o teu irmão, às vezes você está fazendo um bem para você, você está fazendo mal para você está lutando contra você mesmo, em nome do Senhor Jesus. Quando nós vemos Jesus, essa palavra Jesus, ela tem algo, é juiz eterno, o único Salvador, mas quando chama atenção, Deus hoje, Ele quer algo sobre a tua vida, Ele quer que você faça uma consciência com você mesmo, dessa aliança. Mas quando ali Davi fez, ele sabia, resta alguém na casa de Saul, resta dentro da tua casa, tem pessoa que precisa ali, está desviada na presença de Deus, e ali está indo para o mundo, está bebendo, fazendo algo, mas Deus disse assim: não te preocupa, mas faça a tua aliança hoje, porque é hoje que Ele quer operar na tua vida. Ei, mas não é amanhã não, hoje eu vim por vir, mas não, foi Deus que trouxe você aqui. Ele trouxe você de uma maneira, não te preocupa. Ei, Deus está escrevendo uma nova história hoje. Mefibosete estava na terra do esquecimento, estava ali na biqueira, ele estava ali no hospital que você não vai, estava na cadeia que você não vai, estava na biqueira perto da tua casa, você passa e não olha para ele e começa até a falar. Está na terra do esquecimento. Às vezes, quando vê que um coloca uma arma na cabeça dele, é bem feito não, que você está profetizando algo para você mesmo. E quando ali os escribas e os judeus, ali no sábado, Jesus ali passando com os discípulos, eles entrou, pegou milho e falou: Jesus, seus discípulos estão comendo com a mão suja. Jesus disse: o que mata não o que entra, é o que sai, ela não volta. Se você falar uma palavra, o que você pensou, se você repreender, e se ela sair distorcida, abala quem ouve. Porque nesta noite, Deus, Ele tem algo. Quando Saul falou que ia matar Davi, Jonas estava lá, foi falar com o ciúme que ele tinha. E naquele momento, o que me chama a atenção é a aliança, mano. Amor de alma. As igrejas estão tendo amor de alma. Você vê que a palavra de Deus, ela fala: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tem algo que atinge essa janelinha, essa porta. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. E quando me chama a atenção, quando Jonas viu que Saul queria matar Davi, ele visou Davi. O Espírito Santo de Deus, ele está te visando. Você sente algo especial para você não colocar o pé aonde que você vai, porque ele está te visando nessa noite. Porque quantas pessoas, amado, que estavam aqui, Deus visou que nesse Natal ia ter algo que poderia acontecer. Quantas pessoas que estão trocando Jesus por um copo de cerveja, trocando Jesus por vinho, trocando Jesus na prostituição, trocando Jesus no forrozinho, trocando Jesus numa briga, trocando Jesus no lazer, trocando Jesus com o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem detém na roda dos escarnecedores. E ali pergunta, aí o que me chama a atenção, amado, que enquanto ali Ziba, Marquinhos, estava tudo ali naquela terra, e eles achavam que ali Mefibosete, ninguém dava nada para ele. Ele estava ali na casa ali de quantos filhos? Era 15 filhos de Ziba. Estava ali no esquecimento, ele tinha um filho. Todo mundo se reunido. Às vezes até Ziba mesmo, que era o mordomo, que às vezes o mordomo, amado, tem os olhos de olhar as coisas de Deus. O mordomo, ele olha, mas ele também olha pela perdição. Às vezes o primeiro olhar, certo, o segundo olhar é para a perdição, o terceiro, porque a cobiça, Deus não trabalha no meio da cobiça. E o mordomo
E ele estava ali. Era o mordomo de Saul. Ele conhecia Mefibosete. Ele sabia que dificuldade uma pessoa cadeirante, uma pessoa que caminha, mas que não tem as pernas, tem pé, e não consegue caminhar, é jogado de qualquer jeito. Às vezes, né, nem tomar um banho, o que significa, amado? Às vezes a pessoa entra no batismo para batizar de qualquer jeito, já não faça aquele contato com o Senhor, que é a convicção, não pede a confirmação sobre o batismo, não pede a confirmação sobre a palavra, entra de qualquer jeito, depois de 6 meses está fazendo tudo dobro, porque aquela casa estava limpa, ela se suja e chega 7 vezes. Então, quando a palavra de Deus, ela fala, quando Deus fez aliança, Deus chamou, tem pessoa aqui que Deus falou, o chamado de missionário, chamado de pastor, não faça a vontade de Deus. Agindo Deus, quem pedirá? A tua carne te pede. A tua carne te pede. O que me chama a atenção, Mefibosete, ali ele disse, o teu filho, todos os filhos de Ziba, significado nessa noite. O que me chama a atenção quando fala de filho, é o culto da família. Quando me chama, mano, é quando ali Deus ele fala ali sobre ali de Eliseu, uns dos seus servos disse, meu senhor, aqui está estreito, vamos cortar uma viga, crescer mais esse lugar, crescer algo de Deus. E nessa noite, esse lugar que aonde que você está apertado, está te apertando, te oprimindo, você no serviço, está estreito, pega a ferramenta, e ali, um daqueles servos, Eliseu, pegou o machado emprestado, os seus dons está emprestado, amado. Foi Deus. Você vai, naquele último dia, vai devolver. O dom de evangelizar não evangeliza mais, o dom de orar não ora mais, o dom de cantar não canta mais, de jejuar, tudo é um dom, amado. Um dom tem para isso, ó. Eu quero ser pastor. Como é que você vai ser pastor se você não fica 1h30 no joelho? Se você não fica meia hora orando para aquele, mas os inimigos eu não oro. Mas aonde que tem inimigo, mano? O próprio Deus, ele disse assim, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E aí, quem eu amo? Quem é o inimigo seu? Ele ronda 24 horas. E essas 24 horas que ele ronda, às vezes uma pessoa está com uma sensibilidade fraca, a mentalidade com o pé no mundo, o que ele deseja, aquela cobiça. Aí ele vem, cai, aí ele joga culpa naquele irmão, naquela irmã. Não, mano. Nos dias de hoje está difícil, né, para servir a Deus, mas para brincar com Deus está fácil. Quantas pessoas estão murmurando? O que me chama a atenção, quando Davi, ele estava ali, ele sabia que aquele cajado que ele estava com ele batia na pedra para ver se tinha escorpião. E esse escorpião é depressão. Está querendo pegar crente aqui nessa noite. Tem pessoa que fala assim, dessa maneira, eu não aguento ficar em casa. O negócio é só querer sair, passear, só sair. Essa depressão. E quando Davi batia o cajado na pedra para ver se tinha cobra, ele zelava das ovelhas. E nessa noite eu faço uma pergunta para você. Se você zela a sua alma, você tem um particular com Deus, se você ora, se você jejua, não precisa falar comigo. Não seja igual o Jonas. Muitas pessoas falam que ele é covarde. Muitos pregadores dizem, mas uma coisa eu vejo, amado, que quando Deus tem uma obra na vida de um homem, na vida de uma mulher, quando ele não está estabilizado com Deus, ele tem a sua fraqueza, ele volta para o porão, você volta na sua casa, você fala que vai servir a Deus dentro da sua casa. E ali aquele marinheiro joga tudo, né, no rio, no mar da vida. E naquele momento, e ali ele pergunta, e aquele dormioco, às vezes você dorme na presença de Deus, deixa tudo passar, tudo,
dorme, está lendo a Bíblia, lê um versículo, começa a cochilar. Amanhã eu leio. Amanhã é outro dia. Mas naquele momento, chamaram o João e ele veio. Jogou a sorte, caiu sobre ele. Mas por que a sorte, a Bíblia fala, caiu sobre ele? Porque Deus, ele queria mostrar para o marinheiro que ele orou da maneira deles. E ele disse: lançar Jonas no mar. Quantas pessoas estão querendo jogar você no mar, Jonas? Você está no mundo, mas muitas pessoas dizem lá no mundo assim para você: você não é bem-vindo aqui não. Você volta da onde que você saiu. Ah, mas eu vou por dor. Se você saber o que é essa dor, você volta. E naquele momento ele disse: eu sou hebreu. Quando a pessoa é afastada do caminho do Senhor, que aceita Jesus, ele tem a marca. E essa marca é da promessa. E essa marca, amado, me lembra do Calvário. Que quando ali nós vemos que aquela lança, ali um daqueles soldados furou Jesus. É igual quando uma mulher vai dar à luz, sai água e sangue. O que me chama a atenção, que quando furou Jesus, saiu água e sangue. Dá dor de parto, né? Você tem dor de parto nessa noite para o seu irmão, para aqueles que estão lá fora? Que palavra é essa, pastor? Dor de parto. Aquela dor que quando a mulher ganha um menino, é uma vez por ano aquela dor de parto. E depois ela fala: eu não quero ter mais. Mas quando morre na fé, essa dor que coisa, mano. Essa dor machuca aquele que está na presença de Deus, aquele que ama a obra de Deus. Em Provérbios 17, e Provérbios 8 e 17 fala: ele ama quem busca de madrugada. Então, invoca o seu nome quando está perto. Isaías 55 e 6. Busca o Senhor quando está perto. Invoca o seu nome quando pode achar. Aquela ferramenta foi preparada quando as palavras contra ti. Não prosperar não. Firma na presença de Deus, porque Deus tem algo na sua vida. Amém? Que Deus venha falar contigo dessa maneira. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos a ficar de pé para nós orar. Quero adorar um louvor, amado. E eu queria que você pegasse na mão do seu irmão. Você sai do seu lugar, pega na mão do seu irmão. Aí. E vamos louvar assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Toda igreja, nada de ficar sofrendo. Toda igreja, pode falar com o Senhor nessa noite. Fala com Ele. Fala com Ele da maneira assim. Vezes que não é ninguém. Olha, fala com Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Quem está em você? O Espírito Santo. Fala com Deus nessa noite. Fala com Ele. Fala com Deus. Fala com Ele da maneira que você fala. Fala com Ele. Fala com Ele. Aí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem um valor que o Espírito Santo se move em você. Oh glória! Você tem um valor. Fala com Deus nessa noite. Deus, Ele está entrando naquela causa do impossível. Ei, Deus está entrando naquela causa que você não quer, mas Deus está entrando salvando a tua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, vem orar.